Oi, Caterine. Olá, boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E o senhor, como está? Com frio. Aqui também tá hoje. Tá muito frio aqui. Quantos graus aí? Não faço ideia. Tô super, super agasalhado aqui, viu? Hoje tava 9 graus aqui. Então. E aí, tá tudo bem com vocês? Tudo bem. Ó, já tem aí uma galera que Já já tem entrou. Boa gente. noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Catarine Souza, sou psicóloga, represento a Baeduca junto com Ana Beatriz Queiroz. E temos aí um projeto lindo, né, doutor Salomão, chamado Doutor Me Explica, conversando aí quinzenalmente sobre... Coisas. Sobre? Coisas, as coisas do TEA. Isso, sobre as coisas do TEA. E aí o tema da nossa live de hoje é a causa do autismo. Qual é a causa do autismo? Podemos começar então, doutor? Sim, claro. E aí, doutor? Bom, Vamos começar com o tema da live já hoje, assim. então Qual é a causa? então, Qual é a causa do eu autismo? vou começar dizendo algumas coisas anteriores a te responder. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental que a gente saiba, não existe a causa do autismo, porque não existe o autismo. Existem múltiplos autismos. Ih, doutor, complicou. Na verdade, aquilo que a gente chama de TEA é um conjunto de síndromes, é um conjunto de quadros clínicos que, embora tenham alguma semelhança entre si, o que permite ser de mais ou menos o mesmo nome para todos, quando você começa a ter contato com pessoas com autismo, você vê que não existem dois autistas iguais. Eles são muito diferentes na forma como manifestam a condição, na severidade dos comprometimentos. E daí você chamar isso de espectro. Então, já antigamente a gente perguntava isso, né? Afinal de contas, qual é a causa do autismo? Será que um dia a gente vai descobrir o gene que causa o autismo? Uma vez que a gente sabe que uma das condições presentes no autismo é uma predisposição genética, em alguns casos, pelo menos. Tá. Então, não se pergunta mais. Quer dizer, não é uma causa, não é um gene, são múltiplas causas e são centenas de genes diferentes. Então, em Doutor. vez do programinha chamar Doutor Explica, eu sugiro que a gente mude para Doutor Complica. Porque o que eu vou fazer é complicar um pouquinho a história. Tá claro? Tá, claríssimo. Deixa eu pegar uma almofada aqui para me apoiar. Tá, doutor, só que assim, ó, o senhor falou aí algumas coisas que eu queria um pouquinho mais de explicação. Primeiro, o senhor falou do espectro, ou seja, a gente está falando daquela régua lá, né? Que a gente já conversou em outras lives. Isso. E que nessa régua tem aí os níveis de autismo e que não tem uma divisão exata para isso. Mas daí o que o senhor está me contando é que nessa régua tem diversas causas, é isso? Inúmeras causas, uma vez que você tem inúmeros autistas ou inúmeros autismos. Então, a resposta não é tão simples quanto a gente gostaria de ter. E cada vez que a gente estuda mais os TEA, cada vez mais o assunto fica mais complexo. Aliás, Entendi. em ciência acontece muito isso, né? Quanto mais você conhece um determinado assunto, mais você percebe que você está ainda muito distante de ter um conhecimento completo. E acho que esse momento que a gente vive hoje do TEA é exatamente esse nível. A outra coisa que eu acho importante deixar claro desde agora, porque isso vai influenciar depois o que eu vou contar para você, em última análise, se a gente for pensar, o que causa o autismo, não como a causa fundamental, mas o que acontece no cérebro
que faz com que esse indivíduo tenha um comportamento que agora eu chamo de TEA. Então, você pode ter alterações, e já foi comprovado, em várias estruturas cerebrais. Porém, e aí entra a complicação, não é a mesma estrutura em todos os pacientes. Então, você pode ter pacientes que têm alteração num determinado ponto do sistema nervoso, e outro paciente você pode ter uma alteração parecida com aquela em outra estrutura, e ainda assim, esses dois pacientes podem apresentar um quadro clínico parecido. Então, se não existe um gene, também não existe uma lesão cerebral ou uma disfunção cerebral específica para todos os casos. Está ficando complicado? Na verdade, tá. Ótimo. Só que aí eu tenho uma dúvida muito anterior a tudo isso. Que é, porque assim, ó, o senhor falou gene, genética, e aí, se eu for parar para pensar no meu dia a dia, eu não tenho clareza. E aí me explica, doutor, o que significa essa tal genética? O que é? Quando o médico fala assim, ah, isso aí é genético. O que o médico está querendo dizer quando ele diz, olha, essa condição é uma condição genética? Vamos começar dessa palavra que para mim ela é muito complicada, as pessoas usam muito e eu não entendo. Provavelmente ele está falando de uma condição que ou é hereditária familiar, que é um fator genético muito importante, ou ele está falando de uma condição que por si só é genética, porque tem uma alteração em um ou vários genes, que não tem que ser necessariamente hereditário. O que eu estou querendo dizer? O hereditário é aquele caso em que pai e mãe, ou pai e ou mãe, tenham uma determinada alteração nos seus genes, que fazem com que os seus filhos tenham genes similares e condições similares. Então, eu vou te dar um exemplo. Autismo de alto funcionamento. Aquilo que a gente chamava antes de Asperger. É muito comum que, nesses casos, você tenha vários membros da família com condições muito similares. Então, se você tem um casal que tem 2, 3, 4 filhos com a mesma condição, isso indica que você está frente ou a uma desordem genética causada por alterações em determinados genes, ou você tem uma tendência familiar para aquela doença ou para aquela condição. Está claro isso? Por isso que você frequentemente, quando você faz o histórico dessas pessoas no seu consultório, um dos aspectos que você tem que investigar muito de perto é a história familiar. Quer dizer, se existem condições iguais ou similares na família, seja nos parentes muito próximos, seja inclusive em outras gerações, pai, avô, tetaravô, bisavô, etc. Eu ia perguntar, o fato de ser, então, de família, é só de pai e mãe ou isso... Não, primo, avô, tataravô, enfim. E você vê que quando eu falo muito em TEA, por um erro de pensamento, eu ainda falo muito no sexo masculino, né? Porque velho como eu tô ainda imbuído daquela coisa antiga de que TEA é típico do gênero masculino. E não é. Hoje a gente sabe que não é. Mas até a gente perder esse hábito vai levar algum tempo, né? Mas então, assim, me perdoe. Quando eu estou falando em parentes próximos, a partir de agora eu estou incluindo também mulheres nessa história. Então, você pode ter uma mãe que tem um quadro de TEA muito sutil, porque nas mulheres, em geral, o quadro é mais atenuado, e que tem um filho com autismo severo. Então, é hereditário, o que significa não necessariamente que seja igual. Se você tiver 6 filhos com TEA, é muito provável que você tenha níveis muito diferentes em cada um deles. Porém, todos têm um quadro de base que permite esse diagnóstico. Então, se você imagina que o comprometimento de estruturas variadas
você pode encontrar no autismo. E se você considera o que a gente hoje acha que é o mais provável, que em última análise, o que há de disfuncional no cérebro dessas pessoas é um problema nos circuitos cerebrais. E, doutor, complicou muito. Pode traduzir tudo isso aí. Não complicou nada. São as conexões que a gente já falou várias vezes entre neurônios, com as suas sinapses correspondentes, etc. Então, parece que no TEA, como em outras condições de neuropediatria, você tem um problema na circuitaria cerebral. Os circuitos não funcionam de forma adequada. E se não funcionam de forma adequada, você passa a ter um comprometimento na harmonia entre as várias áreas cerebrais. E se você tem uma desarmonia suficientemente severa, você vai ter um quadro variável, mas entre eles TEA. Por que eu estou insistindo nisso, Caterine? Porque se eu posso ter alteração em inúmeras estruturas, se eu posso ter alteração também na circuitaria cerebral, você pode imaginar que qualquer dano, qualquer insulto, qualquer alteração das centenas que pode ocorrer, podem determinar um quadro de autismo. Então, o que eu estou querendo que você entenda? Sair daquela ideia de que existe o autismo com uma causa determinada, que eu abro a cabeça do sujeito e sei aonde está a disfunção. Não sei. Está claro isso até agora? Tá. Então, a partir daí a gente pode começar a conversar sobre causas. Então, qualquer coisa que afete, de alguma forma, uma das estruturas que habitualmente podem ser comprometidas, ou qualquer causa que afete e que comprometa de uma determinada forma os circuitos cerebrais, uma das possíveis consequências pode ser um quadro de TEA. E aí a gente vai para centenas de coisas diferentes. Por exemplo, síndrome da rubéola congênita. Uma mãe que durante a gravidez, por não ter tomado a vacina, que hoje existe, barata e todo mundo deveria tomar, tem um filho com a síndrome da rubéola congênita, que tem várias características. Essa criança pode ter problemas visuais graves, frequentemente tem problemas auditivos graves e muito frequentemente tem autismo. Então, se você me perguntar, existem causas por fatores genéticos que causam uma determinada disfunção cerebral? Rubéola congênita, por exemplo. Está claro? Claríssimo. Essa é uma das causas. Várias outras infecções pré-natais da mulher gestante podem determinar quadros que, entre as suas características, têm autismo. Infecção por citomegalovírus, tá? E várias outras infecções. Então, o que a gente depreende a partir daí? Existem causas determinadas por infecções pré-natais. Existem outras causas. Existem causas ligadas a alterações de determinados genes. Por exemplo, a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é uma condição determinada por alteração num cromossomo X, frequentemente da mãe. Eu ia perguntar o quê? Que pode ser uma pessoa absolutamente normal ou ter pequenas alterações. E ter um filho que pode ter deficiência intelectual, TDAH e autismo. Então, não é uma comorbidade. Faz parte do quadro da síndrome do X frágil, em algumas pessoas, um quadro de autismo. Então, outra causa possível, alterações em genes específicos. Essa mãe, que nem sabe frequentemente que tem essa mutação, porque nela, como eu disse, o quadro é inaparente ou muito sutil, se ela não tiver o diagnóstico correto, que o seu primeiro filho, homem, principalmente, tenha a síndrome do X frágil e é ou deficiente intelectual e ou
autista ou tudo isso junto, o risco que ela tem em cada gravidez, quando o produto da gravidez é homem, é de 50% de afetados em cada gravidez. Gente, é altíssimo. Então, é importante saber a causa. Sim, existem causas que fazem com que você tenha um aconselhamento genético extremamente valioso. E se essa mãe tem essa alteração, todas as mulheres da sua família podem ter também. Então, a gente está falando de uma condição em que o diagnóstico pode ser familiar. Então, identificar esse menino que tem um quadro de autismo e onde eu encontro a alteração do X-frágil, que é comprovada em laboratório, me obrigaria, na verdade, a uma pesquisa na família toda. Porque as tias desse menino, sabendo ou não, podem ter a mesma alteração e deveriam saber de antemão que riscos estão envolvidos em cada gestação que ela tem. Isso, obviamente, não impede que ela fique grávida, porque hoje você pode identificar essa condição em útero. Então, você pode ter o diagnóstico pré-natal e aí, na dependência das suas convicções morais, religiosas e éticas, você pode, se isso é cabível na tua família, interromper. Eu não vou entrar aqui na discussão moral do aborto. Eu, como médico, acho que essa é uma indicação de aborto. Se a família, pelas suas convicções religiosas, morais e éticas, aceita uma coisa desse tipo. Está claro isso? Claríssimo. Tem outras inúmeras causas possíveis, né? Tem causas... Vamos chegar a um extremo. Hoje, o que a gente sabe da maioria dos quadros de TEA? Que você tem fatores hereditários, genéticos e fatores ambientais. Eu ia perguntar isso. Como que eu entendo essa combinação? Se você tem uma família em que os fatores genéticos são muito potentes, eu não preciso de um gatilho ambiental para que essa criança seja autista. É o exemplo que eu te dei da síndrome de Asperger. É o exemplo de várias outras condições que são muito atreladas à parte familiar. Mas, habitualmente, o que acontece, e o que a gente acredita que seja o mais próximo da verdade, você nasce com uma determinada predisposição para o TEA. Na dependência de você ter ou não um gatilho ambiental, você exibe o quadro ou não. Tá, o que é gatilho? Eu vou te dar Então, vou te dar um exemplo. Quando você estuda gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos, em que praticamente ambos têm o mesmo DNA. Pode haver variações mínimas, mas eles são muito similares entre si. Quando um tem TEA, a probabilidade do outro também ter é de 50%. O que isso mostra? Primeiro, que existe uma tendência familiar, porque 50% é muito mais do que 1 ou 2% da população geral. Mas também mostra que o fator genético não é único, porque se fosse único, os dois teriam que ter autismo. Sacou? Aí você vai estudar eventuais diferenças entre o que tem e o que não tem. O que alguns estudos têm mostrado? O que não tem teve um nascimento mais tranquilo, não teve nenhuma complicação no período neonatal, nasceu com peso maior, em contraposição ao outro, que teve asfixia do nascimento, que teve um parto muito mais difícil, embora o parto tenha sido único, mas ele se dá em momentos diferentes. Então, o que a gente pode imaginar a partir daí? Ambos nasceram com a mesma tendência. Um teve um gatilho ambiental, que foram alterações que ocorreram no período neo e perinatal. O outro não teve.
Então, se você quiser levar essa discussão para um terreno mais ousado, que eu acho que a gente pode pensar, por que não imaginar que fatores ambientais podem ser gatilho ou não? Eu vou te dar um exemplo. As crianças da pandemia. Eu ia perguntar Então, isso. que tiveram um ambiente altamente hostil, nefasto do ponto de vista dos momentos principais em que o bebê forma as conexões sociais, que são as responsáveis por aquilo que você socialmente mais tarde. Então, eles não tiveram essa possibilidade porque ficaram 2 anos trancados em casa, com pai e mãe trabalhando em office e sem ver ninguém. E provavelmente um tempão sentado na frente da televisão ou fazendo qualquer outra coisa passiva. Nem todas essas crianças terão autismo. Algumas terão. E a minha pergunta é, essas que passaram por esse período e depois tiveram um quadro de autismo, provavelmente tinham uma tendência geneticamente determinada. E o que foi o gatilho? Esse momento péssimo do ponto de vista de desenvolvimento. As outras crianças que não têm essa predisposição, num primeiro momento, mostram quadros muito parecidos com o autismo. Atraso para falar, não fazem contato visual, um monte de coisa. Mas, muito rapidamente, elas se desenvolvem a partir do momento que saíram de casa, começaram a ser estimuladas ou passaram por um programa de intervenção. Então, de novo, eu acho que você tem que levar em conta essa história do gatilho ambiental. E que gatilhos ambientais a gente hoje acha que já são comprovados? Um que é comprovado é o uso de determinados medicamentos durante a gravidez. Então, um medicamento que é muito característico, um anticonvulsivante, que é o ácido valproico. É o Depaquene, Valpaquene, são vários produtos farmacêuticos com a mesma base farmacológica. Uhum. Mulheres grávidas que têm epilepsia, que tomam esse medicamento durante a gravidez, aumentam muito o risco de terem filhos autistas. Então, que causa é essa? É uma causa ambiental, intrauterina, farmacológica. Então, você vê que a gente vai longe dessa história, né? Outro medicamento que não tem ainda tanta comprovação, mas que me preocupa mais, porque é muito mais usado. Antidepressivos durante a gravidez. Então, 30% das mulheres grávidas têm depressão. Muitos dos médicos que acompanham não sabem dessa possível influência péssima sobre o bebê e prescrevem antidepressivos. É um determinado tipo, não são todos, mas são os mais usados hoje em dia. Há estudos mostrando, embora eu volto a insistir, isso ainda é discutível, mas se eu hoje pudesse aconselhar uma gestante que está se sentindo deprimida, não tome antidepressivo dessa linha, porque há alguns estudos que tentam provar que aumenta muito o risco de autismo. Um outro, que é altamente discutível, mas que hoje, se a minha esposa fosse engravidar, eu diria para ela, Silvana, continue magrinha. Porque obesidade materna na gravidez, segundo alguns poucos estudos, aumenta o risco de filhos com TEA. O que... Sério? Quanta informação nessa live! Que bom. Grávidas que me ouvem, fiquem deprimidas. Melhor ficar deprimida agora do que depois por causa do filho autista. E a pergunta é, quantos outros medicamentos amplamente utilizados, inclusive em grávidas, eventualmente podem ser gatilhos farmacológicos para não só autismo, para deficiência intelectual, para malformações, etc. É por isso que hoje a gente é extremamente cuidadoso com essa história e econômico com relação à medicação durante a gravidez, né? O ideal é você tomar vitamina, ácido fólico e só.
quanto menos medicamento você tomar, menores o risco de você vir a ter um filho não só com TEA, com outras várias alterações importantes. Tá? Então você vê, a gente já viu ambiente, a gente já viu a farmacologia, a gente já viu alterações familiares. Não tem fim por causa disso que eu estou te falando. Quer dizer, os casos são muito variados e as causas são múltiplas. E, frequentemente, elas são associadas. Então, por exemplo, é uma mulher que já tem parentes distantes com autismo e ganha mais de 18 quilos na gravidez. E se ela estiver deprimida, está tomando antidepressivo. Então, é possível que essas coisas sejam cumulativas. Entendi. Então, quanto menos interferência em termos de quadros infecciosos, quando você puder evitar, e uma série de outras coisas, eu acho que é muito prudente que você faça isso, né? Existem algumas patologias que recentemente são mais frequentes, que a gente tem que acompanhar também, para saber em que grau isso pode determinar TEA. E, por exemplo, as doenças tipo dengue, as doenças tipo HIV, que são processos inflamatórios que podem afetar o bebê, e se podem afetar o cérebro do bebê, uma das consequências pode ser TEA. Então, na verdade, o que a gente está procurando hoje? Quando você tenta explicar por que passou de 4 para 10 mil para 1 para 36, que é uma brutalidade, você tem que pensar assim, ou eu estou fazendo muito diagnóstico que não tem sentido, ou o guarda-chuva ficou tão amplo que quase qualquer um cabe dentro, ou eu tenho causas ambientais que hoje são mais presentes do que eram há 40 anos atrás. Tem gente que até tenta culpabilizar os aspectos das mudanças atmosféricas. Então, há quem diga que poluição do ar eventualmente seria uma causa provável. Há alguns estudos que falam que pesticida, teoricamente, poderia causar autismo. Então, alguém acabou de perguntar exatamente isso. Quando eu digo, uso de repelente na gravidez tem influência? Então, quando eu digo possivelmente, é porque a maioria dessas coisas ainda não tem uma comprovação absoluta. Mas uma vez que já se levantou essa hipótese, e que do ponto de vista teórico ela é cabível, a gente tem que começar a pesquisar muito nesses aspectos todos, que por enquanto são meio que boatos, são estudos que ainda não são absolutamente comprovados, mas que não deixam de ter uma possível lógica. Tá? Então, talvez a forma como a gente vive hoje facilite muito o surgimento de condições como TEA. Entendi. Deixa eu olhar aqui, tem tanta pergunta aqui. Ó, vai ficar gravada a live, tá, pessoal? Porque tem muita informação mesmo nessa live, eu tô até tonta. Tá, mas então, a predisposição para o autismo é sempre genético? Não. Não. Se você tem autismo por uma infecção pré-natal, você não precisa, você pode ter zero de predisposição. Mas o insulto que essa infecção causa no cérebro, por si só, é suficiente. Entendi. Que cuidado a gente tem que ter quando a gente fala dessa influência do ambiente determinando como gatilho um quadro de TEA? É que se a gente não tomar cuidado, você volta para aquela coisa horrorosa da mãe geladeira, onde se acreditava que a causa do autismo era uma mãe tão inadequada do ponto de vista da maternagem que transformava um filho normal num filho autista. Eu particularmente acho que uma criança que seja sujeita a um ambiente absolutamente hostil, muito grave, pode ter um quadro muito parecido com o autismo. Eu já acompanhei 2 crianças. Uma delas é uma criança que foi descoberta no porão de uma casa no interior de São Paulo. Os vizinhos
avisaram a polícia que estavam ouvindo o choro de uma criança na casa ao lado, que eles não sabiam nem que tinha uma criança lá, que acharam muito estranho. A polícia invadiu essa casa, era uma criança de 7, 8 anos, presa numa jaula, pelada, nua, que andava de quatro, que era alimentada exclusivamente através dessa gaiola, e a gente desconfia que, provavelmente, para ela não chorar, na comida eles punham bebida alcoólica, para essa criança ficar praticamente sedada o dia todo. Obviamente, era uma patologia da família, quer dizer, pais completamente alterados. Um deles tinha uma doença mental grave e a mãe era uma alcoólatra muito severa. Essa criança foi resgatada, eu tive a oportunidade de ver. Ela era um bichinho. Eu a vi um ano e meio depois que ela foi adotada pela pessoa que levou ao meu consultório. Ele não falava, ele não fazia contato visual, ele mal conseguia ficar de pé na posição bípede, ele se alimentava comendo que nem um cachorrinho, direto do prato. E eu não vi mais, eu não sei em que medida, eventualmente, esse menino melhorou em algum aspecto. Até aquele momento, essa senhora já estava com ele há mais de 1 ano e meio. Ele tinha demonstrado um afeto por essa mulher, depois de muito tempo de ficar junto dela. Mas, assim, uma coisa extremamente limitada. Uhum. Não é o autismo clássico, mas é um quadro muito parecido ao autismo, causado por extrema deprivação ambiental. É muito difícil você conceber, fora desse extremo de maus cuidados, que uma mãe consiga fazer um filho normal virar autista. Então, isso é outra coisa. Quando o senhor fala de coisas ambientais, de causas ambientais, eu estou pensando aqui 300 coisas que uma mãe pode pensar. Então, assim, eu me divorciei. Depois do divórcio, meu filho começou a mudar e aí levei ao médico e ele teve o diagnóstico de autismo. A culpa é minha porque eu me separei? A separação foi um gatilho? Pode ter sido. Como pode ter sido o nascimento de um irmão. Essa história é muito comum. Meu filho era normal até 2 anos e meio. Nasceu a irmãzinha dele. 1 semana depois, ele começou a ficar retraído, não falava mais e não fazia mais contato visual. A culpa do autismo é da irmã? Não. A culpa do autismo é um estresse ambiental que desencadeou uma coisa que já estava latente. Essa irmã não tinha, coitada, a menor culpa. Mas essa família vai demorar muito para procurar um médico. A primeira coisa que eles vão falar é assim, não, é ciúmes da irmã. Ele ficou deprimido porque nasceu irmãzinha, vamos dar um tempo. Não, não vamos dar tempo nenhum. Nasceu a irmãzinha. O sujeito mudou muito de comportamento. Começou a se isolar. Começou a ter estereotipia que ele não tinha antes. Procure um profissional. Pode ser que seja simplesmente uma reação passageira. Mas pode ser isso que você acabou de falar, um gatilho ambiental de algo que estava latente nesse indivíduo. Entendi. Então, um divórcio, sim, principalmente dependendo da forma como essa separação é feita. Está claro, né? Quer dizer, a separação de um casal, obviamente, nunca é a melhor coisa para um filho. Mas há formas de fazer isso. Então, o que a gente costuma discutir muito com as famílias quando isso é perguntado no consultório? Em todo o processo de separação, o ser a ser preservado é o filho. De que jeito? Tentando mostrar para ele que a separação não é o desaparecimento de um ou de outro. Tentando mostrar para ele que o fato de ambos se separarem, a culpa não é dele. Mostrando que ele vai ter a casa da mamãe e a casa do papai. Mostrando que, apesar da separação, o casal continua amigo e discutindo e falando a respeito. Então, óbvio que vai ser traumático.
mas o trauma pode ser muito reduzido. Agora, o que acontece frequentemente? Muito frequentemente, o casal briga através do filho. Sim, o filho vira cabo de guerra, né? Então, e aí, realmente, é um gatilho ambiental, não necessariamente de TEA, mas seguramente para algum tipo de patologia psicológica severa dessa criança. Sim. Então, isso é a coisa que a gente tenta incutir. E eu tenho casos que a semana passada eu vi um casal que se separou já há algum tempo. Os dois vêm na consulta, os dois levam a criança nos tratamentos necessários, os dois é uma criança autista. Mas na medida do possível, esse casal está fazendo com que as coisas mudem pouco para essa criança. Que é o mínimo que se espera de casais minimamente inteligentes, né? Quer brigar? Matem-se, não na frente do filho, não deixe ele perceber o grau de animosidade, não destrua a figura do pai, quer dizer, falando coisas indevidas a respeito do pai. Esse pai, por pior que possa ser, tem que ser preservado. Essa criança precisa manter uma figura paterna adequada, da mesma forma que tem que manter uma figura materna adequada. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento minimamente normal de qualquer um de nós, né? Sim. Então, para essa senhora de divórcio, pode ser. Mas também não adianta voltar para curar o autismo do filho, né? Não, não vai funcionar. Não é por aí. Tô aqui olhando as perguntas, tá, doutor? Tá. Mais alguma outra causa que o senhor tenha lembrado aí para contar pra gente? Traumatismos, insultos cerebrais mecânicos. Você pode ter uma lesão cerebral causada por um insulto mecânico, por exemplo, que Vamos lá, pode... traduzindo, Não entendi. o que é um... Um traumatismo craniano, Entendi. que faz... Caiu. Caiu, alguma coisa bateu violentamente na cabeça dele. Ele, se o trauma for importante, frequentemente é acompanhado de perda de consciência, de vômitos, etc. Um insulto cerebral grave pode causar um quadro muito parecido com o do autismo? Sim. Se você tiver um comprometimento daquelas mesmas estruturas, o resultado final é muito parecido. E uma coisa que eu vou só levantar essa lebre, porque alguém vai acabar perguntando, você já ouviu falar na morte neuronal programada? Que é um nome mais chique, apoptose. Nossa, pode explicar os dois aí. É um nome mais do nosso cotidiano, aquele mecanismo pelo qual você precisa necessariamente matar, literalmente, metade dos neurônios e sinapses com as quais você tem numa determinada época da vida. Então, o que acontece com relação a isso? O sistema nervoso, para se defender de possíveis gatilhos ambientais de qualquer ordem, ele promove um crescimento exagerado, tanto de neurônios quanto de sinapses. Quais as que vão ficar? As que são mais usadas. As que não são usadas devem ser eliminadas. Porque para o sistema nervoso, ter muito é tão ruim quanto ter pouco. Entendi. Você tem que ter o número adequado, que é a chamada poda neural que alguém está perguntando agora. O que é poda neural? Imagine um escultor que quer fazer uma estátua maravilhosa da cabeça de Nero. Ele compra um bloco de granito quadrado ou retangular e vai desbastando aos poucos para que ele tenha um número exato de pedras, nem muito, nem pouco. Porque se tiver muito ou muito pouco, não vai sair a cara do Nero. Tá claro? Sistema nervoso é exatamente isso. Então, o que é poda neural? É um mecanismo normal que tem que ocorrer
Ocorre a vida toda, mas de uma forma mais intensa, por volta de 1 ano e meio a 3 anos. Se não houver uma poda neural adequada, esse cérebro vai ser disfuncional. Então, precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas menos avisadas frequentemente dizem assim: vamos tratar logo dessa criança antes que aconteça a poda neural. Não. Vamos tratar logo para que haja poda neural. Em não havendo, esse cérebro não vai ter um funcionamento normal. É por isso que 40% das crianças com TEA, nesse período de 1 a 5 anos, tem uma cabeça maior do que a média. Porque como ele não mata muita substância neural, o cérebro fica maior. E depois, com o tempo, ele tenta compensar matando rapidamente o que sobrou. Entendi. E aí não adianta mais, você já tem um cérebro disfuncional. Entendi. Então, por favor, quando vocês falam poda neural, não é uma coisa patológica, não é algo a ser evitado, é algo a ser procurado. É ótimo que meus filhos tenham poda neural no momento certo. Entendi. Uma outra patologia que tem a ver com poda neural irregular é a esquizofrenia. Então, é outro departamento, é uma outra condição, é uma patologia mental, que não é o caso do autismo, que é uma patologia do desenvolvimento. Mas ambas têm algumas coisas em comum. O autista é isolado, tanto quanto o esquizofrênico. O autismo tem uma forma de pensar que não é a melhor do ponto de vista funcional, da mesma forma que o esquizofrênico. Só que uma é uma patologia da criança, a outra é uma patologia do adolescente. Alguns casos da literatura mostram que você pode ter uma criança autista que na adolescência fique esquizofrênica. Entendi. Não é uma coisa que leva a outra, mas é uma condição rara que pode acontecer. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui muito importante. Não entendi essa coisa de gatilho. Se é gatilho, por que a condição já está e por que a condição já está estabelecida por algo anterior? O que é? Como assim? Aqui a pessoa está perguntando. Não entendi essa coisa de gatilho. Ué, do ponto de vista da transmissão hereditária de determinadas características, você não herda necessariamente a condição. Você herda uma facilidade para que ela ocorra. Isso existe em outras condições também. Por exemplo, alguns tipos de epilepsia são familiares. Eu não transmito a epilepsia para o meu filho. Eu transmito uma predisposição para. Aí ele leva um tombo e passa a ter crise. A culpa foi do tombo? Não. O tombo fez com que aquela coisa que não estava manifesta se manifeste agora. Então, os pais, um monte de coisas que não necessariamente são aparentes. Elas estão lá subjacentes. Outro exemplo, câncer de mama. Você está careca de saber que, em algumas famílias, o câncer de mama é tão frequente, tem até um marcador genético, que algumas mulheres fazem a mastectomia bilateral antes de que ocorra o câncer. Isso é uma coisa extremamente rara, mas algumas pessoas fazem. Então, o que você herdou? Você não herdou o câncer. Você herdou a probabilidade. Por que eu digo isso? Porque nem todas as mulheres dessa família terão câncer. Mas elas têm probabilidade. Por que um indivíduo que tem na família câncer do colo retal? Por que a partir dos 18 anos, esse cara tem que fazer anualmente uma colonoscopia? Porque ele gosta de fazer colonoscopia? Não. Porque ele tem uma tendência para o câncer do colo. Porque o pai teve, o avô teve, o tio teve. Aí você fala assim, mas todos terão? Não, senhora. Quais terão? Alguns deles, que têm a mesma probabilidade do que o outro, por algum gatilho que eu não sei qual que é, ou por azar, ou porque tem uma alimentação pobre em fibras.
qualquer coisa. Então, o que é a predisposição? É exatamente isso. Você herda a predisposição para determinadas coisas. Não vai manifestá-las necessariamente. Mas por que eu digo que tem um fator familiar? Porque muita gente da família tem aquilo. Tá claro? Claríssimo. Tem outra pergunta aqui, ó. Hemofilia tem relação com autismo? Só que daí o senhor vai ter que me explicar Nenhuma. o que é hemofilia. Nenhuma. O que tem que ficar claro? O indivíduo com TEA não está vacinado de ter qualquer outra coisa. Ele pode ter asma, ele pode ter hemofilia, ele pode ter um monte de coisas. O que é hemofilia, doutor? É um defeito da coagulação do sangue, que é altamente familiar, que tem complicações. Essas pessoas têm que tomar muitos cuidados específicos para que não tenha sangramentos que podem ser grandes. Mas a gente tem que tomar cuidado com a coisa que é uma coisa que acontece ao acaso, com uma coisa que acontece porque existe uma ligação entre ambas. Eu vou te dar um outro exemplo. Crianças que têm autismo e que têm doença celíaca, que é uma doença em que o sujeito é intolerante ao glúten. Ele pode ser autista e ele tem a doença do glúten. Isso quer dizer que todo autista tem que fazer dieta do glúten? Não, porque não é uma causa. É uma coexistência entre duas coisas. Então, 30% dos autistas têm epilepsia. Todos têm? Não. Mas muito mais do que se encontra na população geral. Então, é muito complicado, às vezes, você poder determinar o que é uma coisa por acaso, absolutamente por acaso, e o que a gente tem visto que tem sido feito de uma forma muito inadequada. Você pega esses casos em que existe uma associação de duas condições e generaliza isso. Uhum. Então, teu filho tem doença do glúten, doença celíaca. Ele tem que fazer a dieta do glúten para ele se sentir melhor. Portanto, todos os autistas têm que excluir o glúten da sua refeição. É uma estupidez isso. Absolutamente não tem sentido nenhum. Se ele tiver alergia alimentar, sim. Se ele não tiver alergia alimentar, não adianta tirar o leite, a caseína. Não faz sentido isso. Entendi. Ó, aqui alguém já fez algumas perguntas, mas tem mais uma aqui. O que o doutor acha da risperidona para criança de 3 anos? Se ela for uma peste, pode ser usada. Eu uso a risperidona para controle de determinados comportamentos muito inadequados. Uhum. Extrema irritação, grande irritabilidade, auto e heteroagressão. Você pode usar até de uma criança de 3 anos. No que você não deve usar? Para ela dormir melhor, para ela prestar mais atenção na escola, para deixar a família mais tranquila, ou para a professora não se queixar. Entendi. Então, tem que ter um alvo quando você dá um remédio. Entendi. Qual é o alvo dessas crianças de 3 anos? Hoje eu atendi uma criança de 2 anos e 11 meses, uma menina. Ela tem um quadro de TEA indiscutível. Ela é um anjo de pessoa. Ela é tranquila. Ela não interage por conta do TEA que ela tem. Mas ela não cria nenhum problema, não é agressiva. Ela dorme bem. E a mãe veio me questionar exatamente isso. Ela teve um outro profissional semana passada que receitou risperidona. E ela, como mãe, achou que não era muito adequado. E veio para ouvir uma outra opinião. Não tem que tomar. Não tem alvo nenhum. O que você tem que tomar cuidado é que existem alguns profissionais que usam determinados procedimentos não pela criança, pelo diagnóstico. Ah, é autista? Toma risperidona. Não. É autista? Mas que autista essa é? Tá? Que grau de comprometimento ela tem em termos do comportamento? Existem crianças que têm alterações de comportamento de tal ordem
que não dá nem para tratar de forma adequada. Tem que se pensar numa medicação, obviamente. Dos remédios, a gente já falou isso num dia, algumas semanas atrás. Os únicos medicamentos que o FDA dos Estados Unidos aprova para o uso em autismo ainda é a risperidona e o aripiprazol, que é uma droga parecida com a risperidona. Então, mas tem que ter um alvo definido. Nenhum desses medicamentos é isento de efeitos colaterais. Então, você tem que usar com muito critério, na dose adequada, mas eu volto a insistir, quando há indicação. Eu tenho visto muita criança que vem tomando risperidona para dormir melhor. Isso é um crime. Quer dizer, para dormir melhor, você tem outras formas menos invasivas para lidar com essa criança. Você tem melatonina, você tem problemas de higiene do sono, você tem um monte de outras coisas que podem ser tentadas e devem ser tentadas antes. Imagine tomar risperidona para dormir melhor. Isso não é um crime isso aí. Ou outras coisas. Eu visto crianças tomando Rivotril para dormir melhor. É um crime, porque é um medicamento que pode ter muitos efeitos colaterais, que evidentemente tem indicação, a gente usa muito, mas, de novo, tem que ter um alvo muito bem determinado, tem que ser usado com cautela e com uma indicação muito específica. E se você que metade das crianças típicas e não típicas tem algum distúrbio de sono, imagine você dar para todo esse pessoal Rivotril à noite, né? Sim. Não faz sentido nenhum. Doutor, uma outra pergunta aqui. E a síndrome de Rett, eu acho que é assim que fala, pode ficar dormente e de um gatilho? Como? Agora eu vou explicar melhor essa história. Então, eu não sei se a pessoa... E a síndrome de Rett? Primeiro eu quero saber o que é síndrome de Rett. Pode ficar dormente, eu acho que é... E de um gatilho, eu acho que é... E ser um gatilho. Não, já entendi. O que ela está perguntando é se pode ser algo que não se manifesta. Isso, e ser um gatilho para... Rett é outra coisa. Tá, então... Então, síndrome de Rett é uma condição que, em 90% dos casos, ocorre em meninas. É muito raro em meninos. É uma condição progressiva, diferentemente do autismo. A característica principal é um atraso no desenvolvimento. É uma criança que vem se desenvolvendo mais ou menos normal, com algumas exceções, tem casos que são congênitos, mas, em geral, tem um primeiro período de vida mais ou menos normal, e aí ela começa a perder habilidades que ela já tinha. Se ela já falava, ela deixa de falar, se ela já pegava as coisas, ela deixa de pegar, e com o passar do tempo vão surgindo as características básicas dessa questão, que são estereotipias com as mãozinhas. Ela fica se esfregando a mãozinha o tempo inteiro, ou batendo palma, e as mãos perdem toda a função. Elas não pegam mais nada, elas não seguram mais nada. Obviamente, quando eu falo não seguro mais nada, tem também aí um espectro, né? As que não pegam absolutamente nada, as que pegam alguma coisinha. Depois surgem distúrbios respiratórios, que são crises de hiperpneia, que elas respiram profundamente e, de repente, elas param e têm um período longo de apneia. A cabecinha deixa de crescer, era normal e se torna microcefálica. Então, não fica dormente. O que pode acontecer, ela se manifesta de forma mais frequente depois de alguns meses de idade. Tá? Em alguns casos, após alguns anos, mas ela já está presente desde o começo. A criança nasce com essa alteração, que é uma alteração ligada a inúmeros genes que podem estar alterados. Principalmente genes que vêm do pai. Entendi. Alterados. Mas eu não sei se em algum momento a pessoa não associou essa síndrome ao TEA. Eu fiquei na dúvida se teve aí uma associação. Não tem nada. Ok. A única coisa que eles têm em comum é que num primeiro período dessa condição, quando ela começa a regredir,
ela deixa de fazer contato visual, ela se torna mais isolada. E nesse momento, 80% das meninas são diagnosticadas como autistas. Olha. E não são. O quadro é muito diferente. Mas nessa fase inicial da doença, pode haver uma certa confusão. Mas isso se o profissional não conhecer RET, porque em geral dá para perceber que parece autismo, mas não é. Porque essas crianças são muito hipotônicas, têm um atraso motor muito maior do que no autismo, tem várias coisas que são diferentes. Mas essa confusão ainda hoje é frequente. Síndrome de Rett, lamentavelmente, ainda é muito pouco conhecida do público, inclusive médico. Então, se você tem um filho, uma filha com síndrome de Rett, se você for no pronto-socorro, provavelmente o cara que vai te atender não tem ideia do que é isso. É muito mais raro do que é o autismo. Mas, assim, não tem nada a ver, embora possa haver essa confusão em momentos iniciais da condição. Perfeito. Doutor, estamos acabando o tempo, mas deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. É possível estimular a poda neural? Sim. Estimule adequadamente seu filho. Não tem como entrar na cabeça dele e matar os neurônios que estão vivos. O que você pode fazer? Fazer com que as sinapses importantes se mantenham vivas. O que faz isso? O estímulo adequado. Então, quando você brinca com teu filho, quando você lê para o seu filho, quando você conta história para o seu filho, quando ele tem a possibilidade de conviver com outras crianças, quando ele vai para a escola, enfim, tudo isso são estímulos que fazem com que as sinapses mais importantes nessa época da vida se estabeleçam e se mantenham como tal. Esquece a coisa da poda neural. Esquece. Lembre-se de que o cérebro da sua filha ele é modelado pelos estímulos ambientais. Você tem que estimular essa criança das formas que há séculos a gente sabe fazer bem para a criança. Não precisa inventar coisa nova. Não precisa dar um computador para o seu filho de 2 anos. Não precisa ensinar inglês, hebraico, natação para o filho de 3 anos para que ele fique inteligente. Não, não é preciso isso. Tá. Doutor, tem uma pergunta aqui bem importante. A gente está estourando o nosso tempo, mas eu queria deixar aqui. Por que a criança com TEA bate a cabeça no chão ou na parede quando está em crise ou birra? Eu vou perguntar outra coisa. Por que uma criança que não é TEA faz a mesma coisa? Ué, ele faz isso porque uma criança se manifesta com o repertório que tem. Se é uma criança verbal, suficientemente inteligente, frente a uma frustração, ela vai responder te xingando, falando alguma coisa, discutindo com você. Se ela não tem, ela grita, ela chora, esperneia, se joga no chão, bate a cabeça. E muito frequentemente, crianças típicas também batem a cabeça para que você dê a ela a atenção que ela naquele momento quer. Quanto mais atenção você der, mais ela vai bater. Ou seja, bater a cabeça muda o ambiente, né? Não, se eu bato a cabeça uma vez, afeta o outro, né? mãe, avó, a tia vem correndo, meu Deus, vai machucar. Você está dizendo para ela o quê? Querida, a hora que você quiser atenção, a parede está ali, é só bater a cabeça. E você pode perceber que, em geral, eles não se machucam. Ou seja, a dor limita até certo ponto esse tipo de comportamento. Se bem que crianças autistas reagem menos à dor. Então, elas podem se machucar mais frequentemente do que crianças típicas. Mas, em geral, não se machucam. Então, o que a teoria do aprendizado diz? Ignore. Porque se ela bater a cabeça uma vez e não acontecer nada, bater a segunda e a avó não vir correndo lá de cima do quarto andar da casa, ela vai deixar de fazer isso. Porque birra, bater a cabeça no chão, são comportamentos que se mantêm se tiverem observadores. Nenhuma criança faz birra trancada num quarto sozinha. Não tem espectador, para que ela vai fazer birra?
Então, está fazendo birra e está em casa, sai da sala e deixa se bater sozinho. Não dê a ela essa informação preciosa, né? Bate a cabeça que eu venho correndo para te acudir. Perfeito. Criança autista que bate muito a cabeça, a ponto de traumatizar, usar um capacete de proteção. Aí a gente está falando de casos muito extremos, né? Isso não é de uma outra situação. Uhum. Perfeito. Doutor, até passamos um pouquinho tempo. que bom. Tem um monte. Sim, não, o bate-papo aqui vai assim, ó, é 1 hora que a gente não vê passar. Para quem a gente não respondeu as perguntas, eu vou pedir a gentileza de deixar, a live vai ficar salva. Então, manda as perguntas para a gente no direct, ou escreve ali nos comentários da live, que todas essas perguntas, elas viram tema de live depois, e a gente aí tá com algumas ideias de transformar as perguntas, responder as perguntas de alguma forma. Vai ficar gravada assim, ó. Tem alguém que entrando aqui agora perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada e a live foi realmente... Oi? Quem mandou chegar tarde? Quem mandou chegar tarde? Bem feito, Glória. Doutor, muito obrigada. A gente volta. Essa live realmente foi para sair com mais nós na cabeça do que a gente entrou. Que bom. Essa. Bom término de semana e até a próxima. Beijos. Um abraço, tchau, beijo.